de odeio e tal, a gente já acha que ela não pode sentir aquilo. Tem que tomar cuidado com isso, gente, né? Com como a gente reage com a expressão de afeto negativo. Eu já disse, vou repetir, sentir é uma coisa, agir é outra coisa. Ela pode sentir raiva, ela não pode bater em mim. Isso eu posso explicar para a criança, né? Então, na expressão das emoções, se você mostra para ela que ela pode expressar, ela sente que ela é respeitada, que as emoções dela são importantes, e se não, as minhas emoções, opiniões e ideias não são importantes. Espontaneidade é lazer. Não sei se alguns de vocês aqui têm esse perfil de que não consegue relaxar, de que está ligado no 220 o tempo todo, de que, né, eu vim aqui a esse mundo para servir, trabalhar, o tempo todo. Tá, isso é importante? É, claro, mas a vida não é só isso. E como que a gente chegou a ser um adulto que não consegue ter espontaneidade e lazer? Essas necessidades não foram satisfeitas na infância. Porque quando elas são satisfeitas, eu internalizo a ideia de que eu posso ser feliz, de que eu posso me divertir, de que isso é importante. E se não for satisfeito, eu internalizo de que eu não serei aceito se eu for eu mesmo, de que o lazer não é importante, não é positivo, de que eu só posso cumprir deveres, eu não posso ser feliz. Limites. Eu sei que muitas das crianças e adolescentes que vocês encontram têm problemas com limites. Estabelecer limite é difícil mesmo, porque tem um equilíbrio ali, né? Não pode ser nem limite de mais, nem limite de menos, enfim. E aí, se a criança... Vocês sabiam, gente, que colocar limite numa criança passa a ela a sensação de amor? Ela pode não gostar de o pai dizer não, mas a sensação é de que eu sou importante. Ele se importa comigo, ele me ama, por isso ele cuida, sabe? Então, quando... Limite tem duas vertentes. Tem a limite com os outros, tipo, eu não vou bater, eu não vou desrespeitar o outro e tal, certo? Mas tem também o autolimite, que eu acho que é importante a gente lembrar aqui. Às vezes, a gente internaliza, quando criança, a sensação de que não pode tolerar frustração, de que não consegue tolerar frustração. E eu tenho certeza que muitas das crianças e adolescentes que vocês encontram têm internalizado essa ideia de que não consegue. E aí o nosso trabalho vai ser, aos poucos, ir mostrando para eles que eles sim conseguem, de que eu posso não bater e mesmo assim daqui a pouco a energia abaixa e vai ficar tudo bem. Eu não preciso fazer isso todas as vezes, né? Reagir todas as vezes, por exemplo. Então, se esse limite não for satisfeito, pode ser um adulto que não consegue controlar a própria alimentação, por exemplo, não tem autocontrole em relação a trabalho, estudo, qualquer outra coisa. Então, nós estamos falando aqui de autocontrole e também de controle em relação às outras pessoas. O que vocês poderiam fazer? Cientes dessa informação, de que o limite, acho que vocês já sabem disso, né? É uma necessidade fundamental da infância, vocês poderiam começar a trabalhar ensinando as crianças e adolescentes a tolerar a frustração. Porque aí eles vão internalizar essa ideia e vão conseguir ter limites mais claros, mais adequados. Bom, qual que é o nosso objetivo? É que as pessoas satisfaçam essas necessidades básicas. Quando a gente é criança, a gente precisa que os outros satisfaçam pra gente. Vocês, adultos, já podem ser responsáveis pela satisfação em parte dessas necessidades. Então, vou pegar um exemplo. Espontaneidade e lazer. Por que eu preciso que as outras pessoas me chamem para passear, né, me coloquem nesse modo lazer? Eu mesmo posso me proporcionar isso. Então, nós temos que aprender, né, em consonância com o que o David trouxe mais cedo, a satisfazer as nossas próprias necessidades também, tá? E não só as necessidades das outras pessoas. Então, qual que é o nosso objetivo? Que as pessoas se relacionem consigo mesmas e com os outros de maneira que as suas necessidades emocionais básicas sejam atendidas. Que eu não fique numa relação em que essas necessidades não sejam atendidas, né? Bom, aí eu quero agora
falar para vocês o que é essa tal de terapia do esquema que o Vinícius citou aqui um pouco mais cedo, né? Terapia do esquema é uma abordagem dentro da psicologia que tem uma ideia de que as nossas feridas surgiram muito cedo no desenvolvimento, ou seja, na idade das crianças e adolescentes que vocês atendem, e que a gente vai carregando essas feridas ao longo da vida, certo? E nessa abordagem, a gente tem uma ideia de que o terapeuta, e aí eu vou chegar em vocês, de que o terapeuta, ele pode corrigir esses problemas da infância e da adolescência. E como que ele faz isso? Tem um conceito que chama reparentalização. Reparentalizar ou repaternalizar. Então, na verdade, a gente até pôs de ser limitada, mas é reparentalização limitada. O que é isso? Eu posso corrigir as necessidades básicas não atendidas dentro dos limites que são possíveis da nossa relação. Seja no meu caso, uma relação terapêutica, seja no caso de vocês. Dentro dos limites da relação que eu tenho com essa pessoa, é possível satisfazer algumas das necessidades básicas dela e corrigir esses problemas. Vamos a um exemplo, tá? Eu tenho uma paciente de 21 anos que ela tem pouquíssima autonomia, pouquíssima mesmo. Ela tem as outras necessidades básicas muito bem atendidas. Os pais são muito amorosos, ela se sente muito segura, uma série de coisas. Mas a autonomia zero, assim, muito, muito, muito ruim. Então, por exemplo, outro dia, foi a primeira vez com 21 anos que ela comprou um sapato que não foi aprovado pela mãe. Ela trabalha, tá? Então, ela tem o dinheirinho dela, assim, né? Em tese ela poderia comprar, né? Mas, aí ela, por exemplo, ela tem que fazer assim. Ela mostra para a mãe fala, é bonito, pode comprar ou não e tal. E aí, nesse dia, ela, já em terapia, ela falou, mãe, mas eu gostei muito dela. Não vai comprar, isso é moda, vai sair da moda. Mas, mãe, eu realmente gostei muito, tá? E aí ela resolveu comprar. Só para vocês terem uma ideia, tipo assim, eu acho tão exagerado. Se ela for lavar o cabelo, ela manda mensagem para a mãe dizendo que está indo entrar para lavar o cabelo. Entende? Assim, é bem exagerado mesmo. Qual que é o meu papel? Já que os pais não estimularam a autonomia, qual que é o meu papel como terapeuta? Estimular a autonomia. Então, onde é que eu quero chegar? Vocês também podem fazer isso. Eu apresentei as necessidades básicas aqui. Vou mandar os slides para vocês. Faça uma colinha ali das necessidades básicas. Essa criança aqui, qual é a necessidade dela que está faltando? Eu posso trabalhar para ajudar a diminuir o impacto disso aqui. Sabe? Que é o eu com isso. Então, aqui eu coloquei algumas coisas que os pais fazem que dão errado, a partir de umas pesquisas, mas o mais importante, que eu quero ensinar vocês, então, como que é a relação adequada com esse público, com as crianças e adolescentes. Então, tem pesquisas sobre PPPs, que são os padrões parentais positivos, e como que a gente aplica isso numa relação terapêutica. Eu estava conversando com o Vinícius, gente. Tem muita relação terapêutica que não é terapia. Então, aquilo que vocês vivenciam com as crianças e com os adolescentes será terapêutico. Tem potencial para ser terapêutico, mesmo que não seja terapia clássica, né? Aquela terapia clínica. Bom, lembrando então, só para deixar atenção, padrão amplo, tá? Aqui tudo que eu falar tem a ver com comportamento, com tom de voz, com emoção, atitude, crenças e valores. Quero contar para vocês que esses são os pontos mais importantes na hora que a gente for se relacionar com uma criança, tá? Suprimento emocional e amor incondicional, espontaneidade e abertura emocional, apoio à autonomia, que é diferente de concessão de autonomia, confiabilidade, valor, confiança e competência. Vamos falar de cada um. Então vamos lá. Suprimento emocional e amor incondicional. Tá? Primeiro apego. Quando
você tiver com uma criança, com um adolescente, você precisa desenvolver a sensação de se sentir profundamente compreendido, que ele se sinta livre para falar abertamente, que ele sinta que ele tem um espaço emocional suficiente para ser ele mesmo, que você é alguém sábio e tranquilizador, certo? Então o ambiente que a gente precisa criar é esse, tá? Que ele possa ser ele mesmo, que ele se sinta compreendido, livre para falar, enfim. Em relação à afeição. Afeição, gente, às vezes, se for em relação aos pais, é o toque, o abraço e tal. Nós, né, tem a limitação do toque em muitos momentos, então nós vamos ter expressões de carinho e de afeto não físico. Nós vamos demonstrar carinho e afeto que não precisa ser físico, tá? Não precisa ser no toque. Disponibilidade. Nos pais, gente, disponibilidade diurna e noturna é a sensação de que se eu precisar do meu pai e da minha mãe a qualquer hora, eles estarão aqui. E nós adultos, gente, porque a gente está falando de criança aqui, mas isso são necessidades que a gente carrega a vida toda. A gente quer encontrar um parceiro, uma parceira, que a gente sinta isso. Eu sei que se eu precisar que agora, aquela pessoa que está ao meu lado vai sair de onde ela estiver e vai me socorrer. Não é verdade? Mas as pessoas se contentam com relações onde isso não existe, né? Infelizmente. Bom, para nós, gente, é o seguinte: é de repente você sabe que não está tão bem aquela semana, aquela criança, manda uma mensagem depois para saber se está tudo bem, aquele adolescente. Se mostra disponível para ele voltar lá na instituição outro dia da semana, caso ele ainda não esteja bem. É se colocar minimamente disponível fora do horário do encontro de vocês. Perguntinha aqui, Ali. Você comentou que 25% das pessoas podem mudar, né, essa condição de apego. Você falou de pessoas que têm uma certa dificuldade e passou ali a potencialidade. O inverso também pode acontecer? Infelizmente, sim. O que ela está perguntando? Eu tenho um apego seguro. Se eu encontro um parceiro e essa relação dura muito tempo e a gente... Pode ser que eu me torne... se eu encontro um parceiro abusivo, pode ser que eu migre para um apego inseguro a partir de então? Sim. Pode ser. Bom, então, gente, olha, em momentos de alto estresse, de crise, dentro dos limites profissionais adequados, a gente está disponível, dentro dos nossos limites, a gente mostrar que a gente se importa, que a gente está disponível. Abertura. Ter alguém emocionalmente aberto, expressivo e que usa a autorrevelação que ajuda a promover a conexão. Deixa eu explicar para vocês o que é autorrevelação. É quando eu tenho algum elemento da minha história pessoal que faz sentido, que conecta com a história daquela criança, daquele adolescente. E eu revelo isso para ele. É claro que eu não vou contar a minha vida inteira, não faz sentido. Mas, sei lá, essa criança foi excluída na escola e está muito triste, tá? E você pode contar de um dia em que isso aconteceu com você também. Isso é o que a gente chama de autorrevelação. Então, isso tem muito potencial para vínculo, ajuda muito a fortalecer o vínculo, né? E conexão mesmo. Então, é um ambiente emocionalmente aberto, expressivo, e onde você usa a autorrevelação pontualmente, quando conveniente. Amor incondicional. É difícil, né? Como é que a gente vai conseguir amar incondicionalmente todo mundo que a gente encontra, né? Mas eu posso ser, vamos lá, paciente, posso ser respeitoso diante dos erros da criança, do paciente. Em meio ao conflito, eu posso estabelecer limites. Isso também é uma forma de amor, eu não disse mais cedo, né? Mas eu vou fazer isso de forma respeitosa e carinhosa. E eu posso também admitir meus erros quando necessário. Então a gente está falando aqui que tem alguns elementos importantes, né? Então eu estou dizendo, olha, ser paciente
e respeitoso diante dos erros, estabelecer limites e admitir meus próprios erros. Força e orientação, tá? É a sensação de que você é sábio, de que você sabe o que está fazendo, tá? Então, passar essa sensação para a criança, ó. Receber ajuda no estabelecimento de metas, você vai ajudar a criança ou adolescente a estabelecer metas, a cumprir tarefas, você vai dar conselhos e direção sólidos, porque você é alguém solidário e encorajador diante dos desafios. Aqui vou passar. Espontaneidade e abertura emocional. Olha lá, olha esse nome. O nome já é autoexplicativo, né? Então, se esse ambiente onde eu estou com essa criança, esse grupo de crianças aqui, tem que ter alegria, tem que ter espontaneidade. Não precisa ser tudo tão sério, né? Então, é brincalhão, é emocionalmente aberto, é espontâneo esse ambiente. Apoio à autonomia, né? Apoio à autonomia quer dizer o quê, gente? Procurar ver a capacidade, por exemplo, eu acreditar na capacidade daquela pessoa e elogio e foco positivo, orgulhar-me quando der certo. Sei lá, uma paciente que tem eu tenho um paciente que tem muita dificuldade de estabelecer metas realistas, e aí ele cria metas muito grandes, sempre fracassa e tal, e aí a gente está num projeto ao longo desse ano, que é assim, eu quero tirar carteira, eu quero voltar para a faculdade, eu quero manter meu emprego, eu quero isso, então a gente tem ali algumas metas, certo? Então nós estamos trabalhando uma meta de cada vez que ele consegue uma parte da meta, né, a gente reestabelece a meta, eu me alegro com ele com cada avanço, acompanho progressivamente, né? Então é ajudar a estabelecer metas realistas, reconhecer o avanço, acreditar nele, elogiar. Concessão de autonomia, gente, é assim, é um pouquinho diferente de apoio à autonomia. Concessão eu nem sei se no ambiente de vocês vai ter tanto isso, talvez, mas na casa da gente tem muito, que é assim, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam nossa imagem e semelhança, que eles sigam a mesma religião, que eles tenham os mesmos valores, que eles tenham a mesma orientação sexual, que eles, sei lá, que eles pensem igual a gente. Mas concessão de autonomia é o respeito a uma pessoa fazer as próprias escolhas. Nem todo mundo pensa igual e eu preciso. É uma necessidade básica do ser humano e é um posicionamento seu como educador, como facilitador ali, conceder a ele a possibilidade de escolher o que ele gosta, escolher o que ele quer. E não escolher por ele ou forçá-lo a fazer uma coisa que faz sentido para você, tá? Confiabilidade é demonstrar que você é confiável, que você não vai abandoná-lo, que você vai defendê-lo, protegê-lo, advogar por ele quando necessário. Também uma sensação de que você é constante, você é consistente, é responsável, que você cumpre as tarefas que você faz, enfim, basicamente isso. Então, olha, a sensação de que ele vai voltar semana que vem, você vai estar ali, de que você é estável, de que esse ambiente é seguro, de que você cumpre aquilo que você promete, né? Valor intrínseco consiste, é muito parecido com a concessão de autonomia, porque é ajudar essa pessoa a descobrir o que é um valor para ela e não para os pais ou para a sociedade, né? Então envolve ajudar a pessoa a priorizar e ser fiel a si mesma, certo? Buscar, ao invés de buscar impressionar os outros. Confiança e competência. Você ser emocionalmente forte, estável, previsível, eficaz em terminar as coisas e ter expectativas realistas em relação a si mesmo. Como vocês, né, apoiadores aí, envolve ser seguro, confiante, flexível, aberto e convicto. Está aberto a perguntas e quando a pessoa te faz um desafio que você fica desconfortável, você ser capaz de lidar com isso, né? Bom, e eu com isso? Vocês com isso que todos esses conceitos aqui são aplicáveis ao ambiente em que vocês trabalham. São dicas ou chaves para criar um ambiente que vai diminuir o impacto que os pais fazem, do que os pais fazem em casa.
que vão maximizar o desenvolvimento das habilidades, que vai maximizar o cumprimento das necessidades básicas das crianças. A validação, então, eu já falei, né? É a habilidade de legitimar e fazer com que se torne válido e reconhecido os sentimentos que as pessoas têm. Já falei, né, que vocês têm que ser validadores. Estamos chegando já mais próximo ao final. Eu quero apresentar para vocês um conceito, porque é muito intuitivo o que eu vou falar, por isso eu acho que vai fazer sentido para vocês. E vocês podem aplicar na vida de vocês também, pessoal. Então, na teoria do apego, tem um negócio que eles chamam de MOI, que é o modelo operativo interno. Nós vamos criar os MOIs desde que a gente nasce, tá? O que é um modelo operativo interno? É como se fosse um óculos. Eu coloco um óculos aqui da incompetência. E aí, tudo que eu faço, que eu vejo, eu vou buscar, sem querer, né? Não é uma coisa consciente, mas eu busco evidências da minha incompetência. Eu vou botar aqui o óculos do desamor. Todos os ambientes em que eu estiver, eu vou buscar evidências de desamor. E assim sucessivamente. Então, o modelo operativo interno, vamos ver se vocês conseguem entender. Através de contatos sucessivos com o mundo exterior e a consequente resposta ou disponibilidade das pessoas, a criança constrói o MOI. Esses modelos ao longo do desenvolvimento vão se tornando mais complexos. Através do MOI, a criança percebe os acontecimentos, faz prognóstico de futuro e constrói seus planos. Ou seja, através dos MOIs é que eu vou ler a realidade. Então, a realidade não é neutra. Está aqui, ó, vocês estão aqui. Aí eu boto o meu óculos, o meu MOI, e é através dessa lente que eu vou ler o que está acontecendo. Se a criança internalizou desde pequenininha uma ideia de incapacidade, eu sou incapaz. Tudo que ela for fazer, você convida ela para participar de uma atividade de grupo ali. Ela já pensa que ela não vai conseguir. O professor está ensinando um conceito novo. Pensa que ele não vai conseguir. Vamos para esse congresso que vai ter isso aqui. Chega lá, nem vou entender. Não vou. E aí ela vai boicotando as chances que ela tem de se desenvolver de fato. Tem vezes que a pessoa internaliza a ideia que faz sentido? Tipo, eu sou incapaz e a pessoa tem uma limitação cognitiva? Tem. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, as pessoas internalizam distorções. Coisas que não são verdade. Então, que é o seguinte, lá no serviço de convivência onde a gente trabalha, nós temos crianças e adolescentes, né? Isso é tão real, porque eu tenho crianças lá de 7 e 8 anos, que no momento de realizar uma atividade simples de pintura, mas eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, e já quer pegar, e já quer ir lá e jogar no lixo, porque isso aqui não vale nada, porque eu nunca consigo fazer nada, e aquela crença disfuncional mesmo, eu não consigo, eu não posso, e é muito nova, né? Uma criança de 7 anos de idade dizer claramente que eu não valho nada, e assim, é chocante você estar ali dando oficina, ministrando oficina, você está passando, acompanhando os orientadores, os educadores, e a criança está falando isso o tempo inteiro. E é angustiante, às vezes, para o orientador que está ali, está ouvindo isso, e às vezes ele não sabe muito bem operacionalizar isso, sabe? O que eu vou fazer agora? A criança falou que não vale nada. Qual é a intervenção? Como que eu acolho? A criança não quer fazer e ela não quer participar, é porque ela de fato acredita que ela não consegue. Como que ela faz? Ótima pergunta. Vamos lá. Eu vou indicar para vocês, procura para mim depois, o nome do filme desse Roberto Carlos Ramos, que é aquele cara que eu falei no começo, porque ele tinha essa crença de incapacidade. Alguém procura para mim? Vocês estão sem internet? Certo. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte: se a criança chega com esse óculos da incapacidade, o MOI da incapacidade, o que é que eu faço? Se vocês já sabem desse conceito, fica mais fácil fazer coisas diferentes, né? Fazer intervenções diferentes. Para começar, eu vou sugerir um livrinho que vocês podem trabalhar com as crianças, que custa baratinho, que chama Sem Óculos para Ver Melhor. É o Contador de Histórias. Aí o nome do filme é O Contador de Histórias.
se vocês quiserem assistir. Porque ele conseguiu, através do incentivo de uma pessoa, tirar esse óculos, né? Então, olha, tem sem óculos para ver melhor. E vocês podem até trabalhar com a criança, assim, como que a gente fala no consultório, né? A gente busca evidências. Tipo, tá, mas você não conseguiu fazer semana passada? Mas lá na escola você não conseguiu aprender a ler e escrever? Vamos fazer aqui, vocês podem inclusive brincar com ele, ó. Tira esse óculos do não sei nada e vamos fazer. Entendem? Depois o Vinícius pode montar para vocês como se fosse um pupurri de técnicas para tirar esse óculos. Que ele tem a expertise para fazer isso. E é interessante, só compartilhar aqui com vocês, rapidinho eu já levo o microfone para vocês, que nas escolas nós estamos levando palestras sobre saúde mental para crianças, né? E aí nós temos algumas crianças, aí a dificuldade foi crianças de 5 e 6 anos. Como que eu vou falar de saúde mental para crianças de 5 e 6 anos? E aí a gente tem um livrinho da Cora e do Pedro. E aí eu peguei, conversando com a minha equipe, falei, vamos adaptar o modelo cognitivo para trabalhar justamente com a história da Cora do Pedro. Então a gente tem a Cora, que o tempo inteiro está andando no meio dos meninos do coração, que é a própria Isabel, que faz esse papel, e de repente acontece uma situação, ela cai. E aí entra o pensamento, você caiu, a mamãe vai te bater, você quebrou a perna, e aí, ou eu, ou a Luísa, que nós fazemos o papel de psicólogo, a gente vai até o pensamento, vem para esse pensamento, mostra outras alternativas para esse pensamento, e o pensamento vai até a Cora e fala, não, Cora, calma, na verdade, pensando bem, não é bem assim. E chega um momento da psicoeducação que as crianças começam a gritar, para, Pê, não faz isso com ela. Então assim, isso é tão legal, porque a gente precisa também de se apropriar dos elementos culturais, da contação de história, do teatro, para viabilizar toda essa metodologia. Às vezes eu tenho um modelo cognitivo que ele é técnico, ele é teórico ali. E como que eu vou pegar esse modelo cognitivo e vou tornar ele acessível para crianças e adolescentes? Aí essa é a pegada. A gente precisa de ter esse conhecimento, mas também precisamos de desenvolver a criatividade para operacionalizar isso. Perfeito. Mesma coisa, quando é um adulto jovem que já tem esse óculos muito formado, e como é que a gente intervém, né? Complicado, porque aí tem uma história em que, porque vamos lá, se eu penso, eu não consigo fazer amigos, eu estou disposto a encontrar com meus amigos na hora do recreio, o que eu fico fazendo na hora do recreio? Fico lendo, fico fazendo alguma coisa sozinho, né? Então, talvez a gente tenha que mostrar para ele que o pensamento dele, eu não consigo fazer amigos, faz com que ele tenha vários comportamentos que impedem mesmo de fazer amigos. Se não tivesse esse pensamento, possivelmente ele teria outros comportamentos, né? Então, a gente muitas vezes trabalha questionando esses pensamentos e ensinando para ele a ser seu próprio terapeuta, no sentido de ele mesmo questionar na hora. Então, por exemplo, a colega convidou lá para a festinha que vai ter de 15 anos, no barzinho lá, vai comemorar. Aí ele pensa, eu não vou, ninguém vai conversar comigo, eu não vou saber o que falar e tal, não sei o quê. Aí a gente tem que ensinar ele a questionar esse pensamento, mas isso é verdade mesmo? Não tem ninguém lá que eu não tenha intimidade? Quando eu fui, foi tão desagradável assim, e tal, não sei o quê. Questionar esse pensamento para talvez haver uma mudança de comportamento, né? Bom, então só para deixar claro, a pessoa nem sempre tem consciência que está usando o óculos e ele é bem estável. A gente tende a usar esse óculos em todos os contextos, em todas as situações, né? Então, qual seria o nosso papel? O nosso papel, eu já expliquei esse slide aqui, é repaternalizar de maneira limitada, ou reparentalizar de maneira limitada. Isso significa o quê? O que os pais falharam em fazer, nós vamos trabalhar para corrigir. Então, se eu dei o exemplo da autonomia, né? Mas se o pai falhou em demonstrar que aquela pessoa tem valor, em respeitar as emoções da
daquela pessoa, eu vou fazer isso. Se o pai falhou em dar autonomia, eu vou dar autonomia, incentivar a fazer as coisas, mostrar que é capaz e tal, nesse sentido. Bom, como é que a gente identifica então quais são as necessidades da criança? Daquela listinha lá que eu passei para vocês, de 10 necessidades, quais que a criança não tem satisfeitas? A gente muitas vezes olha para a história dessa criança. Outras vezes, a gente pode ver as dificuldades que elas têm nas relações com as pessoas, na relação com a gente. Outras vezes, tem questionário para avaliar a necessidade, eu vou passar para o Vinícius, ele pode mandar para vocês. Tem também pedir para ele imaginar uma situação, que chama trabalho de imagem. Você vai pedir para ele imaginar uma situação onde ele é um adulto, ele tem que fazer alguma coisa, um dia de trabalho e tal, e depois a gente relata isso, nós vamos ver ali quais foram as dificuldades que apareceram. E tem um baralhinho também, que é aberto para qualquer pessoa comprar, que são as cartinhas que mostram as necessidades básicas, e aí você pode ir mostrando, discutindo com a criança, com o adolescente e tal. Bom, aqui a bibliografia então que eu usei, o livro que eu falei que eu acho que é legal que todo mundo leia é esse aqui, ó, O Apegados. A leitura é bem simples e, como eu disse a vocês, pode ajudar muito vocês nas relações pessoais também, além das relações com as crianças. Sem contar, como ele explica tudo da teoria do apego, vocês vão ter mais segurança como atuar na hora do trabalho, tá? Vocês conversaram muito na hora que eu falei, né? Gostaram da ideia, mas de fato vai ajudar vocês a identificar o estilo de apego do seu parceiro também, saber reagir melhor a isso, ou escolher parceiros com estilo de apego mais adaptativo, né? Enfim, então, apegados. É fácil de achar esse livro. Eu coloquei aqui meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram lá no Labs, caso vocês queiram trocar ideias, queiram fazer mais perguntas, queiram, né, dividir comigo alguma situação. Vamos abrir uma pergunta, que a gente tem uns minutinhos ainda. Pergunta, gente, comentário. Esse aqui vai falar, ainda vou falar de novo. Eu gosto de falar, né, gente? Eu gosto de participar demais. Mas olha, você estava falando dessa questão Isso mesmo. Algo que aconteceu, foi muito bacana. A gente estava com uma dificuldade. Tem um determinado adolescente lá na instituição. E a gente percebeu essa dificuldade na questão da higiene pessoal mesmo, da alimentação, enfim. E aí eu e a assistente social fomos fazer uma visita domiciliar. E quando a gente chegou lá dentro daquela casa, a gente viu que a situação externa desse adolescente era quase um reflexo de dentro da casa mesmo. E foi bem instintivo, sabe? Eu cheguei lá, e aí o adolescente depois chegou também, aí ele já entrou dentro de casa, assim, meio,